Boa tarde, meu irmão. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe muito. E estamos aí pesquisando Apocalipse 2, dando um contexto histórico para que possa servir de base para os nossos estudos, nossos aprofundamentos, tá ok? Hoje, agora, vamos dar continuidade então e pesquisar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a igreja de Sardes, era da Reforma. Né? A igreja veio caindo, começa a cair em Pérgamo, Tiatira, e agora a era da Reforma, na igreja de Sardes. Tá ok? Vamos lá então. A igreja de Sardes diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos aqui para 7 Espíritos aqui no sentido de diagnosticar, de mostrar a grandiosidade e perfeição do Espírito Santo. Não que Deus tenha 7 Espíritos, não. Só há o Espírito Santo, que habita em glória no Pai, em glória no Filho e em plenitude nos anjos, que é a ausência de pecado. E aqui, nessa terra, nós temos a oportunidade de buscar a unção do Espírito Santo. Tá ok? Vamos lá. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a grandiosidade, perfeição e que o Espírito Santo também é criador, né? Também participou da criação. E as 7 estrelas. Lembra as 7 estrelas? Cada igreja tem ali o seu anjo, tá ok? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos ver. Por que está morto? As tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. As obras então não estão íntegras, né? Não estão como deveria estar. Verso 3. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha lá, sempre tem um povo leal e fiel a Deus. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, eles têm o nome no livro da vida, porque praticaram boas obras, praticaram ali a verdadeira palavra de Deus de forma leal e fiel a Deus. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Tá vendo só? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naum também fala sobre isso, tá? Naum, capítulo 3, verso 19. Tá? Agora vamos ver os detalhes aqui. Igreja de Sardes. Vamos ver. A igreja de Sardes, já de cara, vem a sua reprovação. Apocalipse 3, verso 1, de cara, logo no começo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus, a grandiosidade e perfeição do Espírito Santo, que também é a terceira pessoa da divindade, e as 7 estrelas, ou seja, cada igreja tem ali o seu anjo. Conheço as tuas obras e que tens nome que vives e estás morto. Por que estás morto? Porque anda em trevas, não está andando na luz de Deus. Tá certo? Então esta já é a reprovação desta igreja. O elogio está no verso 4, diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Ó, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são
dignas, ou seja, pessoas que andaram de forma leal e fiel com Deus. Tá certo? Esse é o elogio. E o conselho está no verso 3. Olha só. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então Deus pede para que esses que andavam nas trevas, que andavam com vestes sujas, pudessem se arrepender, buscar o perdão e seguir a luz dada por Deus. Tá certo? Sardes significa cântico de alegria. Vamos lá, olha só. Sardes significa cântico de alegria. Ou escape do remanescente. Corresponde à igreja do século XVI, olha só, corresponde à igreja do século XVI, indo até a primeira parte do século XVIII. A cidade de Sardes aumentou em poder cerca de 1150, no ano 1150 a.C., e veio a se tornar a capital do reino da Lídia, um dos reinos mais ricos do mundo antigo. Foi capturada por Ciro em 459 a.C. Hoje é apenas um vilarejo. Olha só, Esmirna era a cidade de vida. Sardes era exatamente o oposto. Olha lá, Esmirna era a cidade de vida. Sardes era exatamente o oposto. Ou seja, uma cidade de morte. Tá vendo? Tinha nome de quem vive, mas estava morta espiritualmente. Começou com uma história de glória e terminou em completa ruína. Apocalipse 3, verso 2, profetiza a tragédia vivida pelas igrejas que, após a morte de seus fundadores, deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos reformadores. Estacionaram, regrediram, né? Não conservaram vivas as verdades da palavra de Deus. Apocalipse 3, verso 2, vamos ver? Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha lá, as obras não eram íntegras, né? Eram obras ali que deixavam muito a desejar, tá certo? Não foram perseverantes ali na palavra de Deus, tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe muito e você pode pesquisar na internet. Eu evito pesquisas assim na internet, né? Eu gosto mais é de ler livros mesmo, né? Você pode ir na biblioteca aí da sua cidade mais próxima e emprestar enciclopédias, livros que mostrem desde o início até o fim destas igrejas, para pegar maiores detalhes e enriquecer os seus conhecimentos a respeito da história dessa igreja, tá ok? Desses 7 períodos que vivemos aí, logo depois da crucifixão do Senhor Jesus, tá ok? Que Deus te abençoe, uma boa semana, uma boa trajetória aí com o Senhor Jesus. Amém.